Oi, Humberto, boa noite. Oi, Flávia, boa noite, tudo bom? Tudo certo? Tá, dá para me ouvir bem? Me ver bem? Dá para ouvir bem. Espero que o pessoal também consiga ouvir. Mas acho que se eu escuto, todo mundo escuta. Aham. É, Beleza. começando a entrar, o pessoal. Uhum. O pessoal vai entrando devagarzinho aí. A gente vai Aham. também começando devagar para não é, perder muita gente aí, mas tudo bem, porque a gente já vai. Isso. Isso vai ficar gravado e depois quem não viu o começo pode assistir depois. Pode Mas assistir e voltar, antes né? de. Exatamente. Antes de mais nada, queria agradecer por aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente um pouquinho hoje, na nossa série de Arquipapos, que a gente está tentando promover ah, toda semana aí, né? Aham. E, enfim, cada semana é um tema e acho que um dos temas mais legais para quem eu vi que já tem um monte de gente que entrou, que já está na sétima fase para frente, é o pessoal que já está quase lá, né? Uhum. Vai ser o tema de hoje, que é justamente sobre não só abrindo história de arquitetura, mas como a Fábio conversou um pouco comigo, que a Fábio convidou você, e todo mundo sabe que a Uhum. Fábio é a pessoa mais legal do mundo, né? É, Quanto a isso, ela acho que deve não, estar não aí, se ela tem. já entrou, um beijo para a Fábio. Espero que sim. Deve estar assistindo, né? Eu que agradeço Então, pelo convite, fiquei bem feliz e espero poder contribuir um pouco, principalmente para quem está prestes a se formar. legal. Só tá entrando aí. Bom, vamos começar então. E Vamos lá. uma coisa que a Fábio me falou a começar conversando, eu achei ótimo o tema. Ela me contou que quando você estava na faculdade, você fez intercâmbio, né? Fiz. Fiz Você um intercâmbio. estudou fora um tempo e eu também estudei fora quando eu fiz faculdade. Foi uma experiência muito legal e a Fábio mesmo sugeriu, conversa um pouco sobre isso, que eu acho que é muito legal para quem ainda está na faculdade e ainda tem a oportunidade de fazer isso. É uma experiência ótima, Claro. né? Então, Uhum. se você pudesse contar um pouquinho para a gente da tua experiência, para onde você foi e como isso foi importante para a tua informação, para tua formação, acho que seria legal. Bom, eu acho que faz todo sentido mesmo contar sobre isso, porque faz uma diferença enorme. Eu acho que até agora eu tenho muita coisa que eu carrego, que eu trouxe do meu intercâmbio, que eu aprendi de lá. Então, e o período que eu fui para lá, que eu estava no quinto semestre, quando eu fui para a Espanha, eu fiquei um ano estudando em Madrid. Eu fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras e fiquei um ano estudando numa universidade de lá. E esse período que eu fui, que eu estava no quinto semestre, foi uma mudança bem grande assim na minha vida acadêmica, porque além de eu estar indo para o intercâmbio, eu tinha acabado de transferir para a Católica. Então eu já tinha entrado na Católica, que foi uma mudança assim totalmente positiva de universidade, e logo depois eu fui para o intercâmbio. O intercâmbio abriu muita coisa assim na minha cabeça, abriu muito a minha visão em relação à arquitetura, a modo de trabalho, a processos. Eu achei muito interessante ver e aprender na prática a forma como eles estudam lá. Então, como é o processo deles de estudo, fiz disciplina de projeto, de desenho urbano, fiz disciplinas mais artísticas, que eles têm, pelo menos na universidade que eu estudei, tem um viés mais artístico lá. E também tive a experiência de estagiar no escritório de um professor. Então, eu pude ver também na prática como corre o processo, como eles desenvolvem os projetos, que tem é um pouco mais lúdico, um pouco mais artístico. E eu achei isso muito interessante, assim, e acho que eu consegui incorporar isso tanto posteriormente na faculdade, quando eu voltei para o Brasil, quanto agora na minha carreira profissional, né, como autônoma. Então, eu voltei do intercâmbio com uma outra visão e eu percebo que eu também voltei numa turma muito mais focada, numa turma até um pouco mais competitiva, assim, e daí parece que eu acordei realmente para a vida. Eu acho que a partir daí foi quando eu tive realmente o melhor proveito da faculdade. E o intercâmbio fez total diferença, assim, para conseguir enxergar até outras formas de fazer as coisas, né? A faculdade Uhum. ensina de uma forma, mas a nossa cabeça, às vezes consegue encontrar outros caminhos a partir disso e eu acho que foi muito positivo já por isso, assim. Para Legal. conhecimento E, pessoal, né? Enfim. sim, morar em outro lugar, com tudo diferente, não tem familiaridade com É, nada, é uma experiência
Muito interessante, né? Incrível. Em que momento que você estava da faculdade quando você foi para o intercâmbio? Eu estava no quinto semestre, bem na Quinto metade semestre. do curso. Uhum. Eu estava na metade, no quinto semestre e voltei direto pro sexto. Esse período Uhum. que eu contei, não, que eu fiquei fora, não contou na formação, né? E aí foi bem Uhum. na metade. Legal, legal. E, bom, eu acho que uma das coisas mais legais, especialmente para gente que estuda arquitetura, e arquitetura é é uma disciplina muito ampla, é justamente entender algumas diferenças, entender o como se pode ser diferente em outro lugar. E a gente, quando está muito acostumado a ficar em um lugar só e faz todo o curso num lugar só, acaba relevando, enfim, a gente não é tão fácil enxergar essas diferenças. E quando a gente é Exato. retirado completamente do nosso contexto, de repente isso muda, né? Eu digo isso também por experiência própria, porque quando eu fui para Portugal fazer o intercâmbio, realmente eu tive esse choque de, tipo, não, espera aí, as coisas não são bem assim como eu pensava que eram. E não é nenhuma questão da gente não querer entender isso, mas é difícil Exato. entender estando no nosso contexto, né? Uhum. E, de alguma maneira, depois que eu fui para lá e voltei, realmente mudou completamente a maneira que eu vi o curso e acho que isso foi bastante importante na minha formação. E de alguma maneira também acho que, especialmente para arquitetos, a viagem é também por si só já um ensino muito grande, né? Com certeza, poder ver de perto e tudo aquilo que a gente, muitas obras que a gente estuda na faculdade, né? Estuda na teoria, cada sobre o arquiteto, sobre a obra em si, poder ver isso pessoalmente é enriquecedor, com certeza. É muito legal. E, e me diga uma coisa, fazendo essa experiência e acho que especialmente vendo como você trabalha lá fora, porque não foi só a faculdade, né? Você disse que você estagiou em outro lugar Exato. e você já tinha estagiado aqui no Brasil em algum escritório antes de ir para lá? Eu já tinha feito estágio aqui. No segundo ano, no terceiro semestre, segundo ano da faculdade, eu já fiz estágio aqui em Joinville, num Uhum. escritório, mas depois disso só lá do intercâmbio mesmo. E foi uma experiência muito legal do intercâmbio, porque eu trabalhei especialmente num projeto. Foram alguns meses de estágio, né? Foram 3 meses e meio, quase 4, não foi um período muito longo. Mas eu trabalhei Uhum. numa escola de saúde que o escritório do meu professor estava desenvolvendo esse projeto de uma escola de saúde na Serra Leoa. Era um projeto em conjunto com uma ONG. Então foi muito Uhum. legal. Foi um projeto assim com um tema totalmente diferente, fora da nossa realidade. Assim, é uma comunidade carente, né, que precisava desse conhecimento mais relacionado à saúde por diversos problemas que eles tinham lá na época. Então, junto com uma ONG, com as Mãos Unidas, a gente desenvolveu esse projeto. Legal. E, e me diga uma coisa, em relação a essas diferenças, claro, óbvio que é difícil comparar, especialmente quando você trabalhou num projeto na Espanha para o exterior, né? E você aqui no Uhum. Brasil provavelmente trabalhou num escritório que tinha foco em Joinville, imagino até, ou enfim, na região, né? Mas de alguma maneira, o contraste entre essas duas experiências te ajudou na hora que você saiu da faculdade e começou a buscar o teu próprio escritório? Como que foi o que você tirou dessas experiências e conseguiu levar para frente, não só na faculdade, mas além? O que eu posso dizer assim do intercâmbio que me fez, uma coisa que me fez foi ter muito mais confiança, acho, e coragem para poder tomar os meus passos assim. Então eu saí de Joinville para estudar na Espanha, em Madrid, em disciplinas em outra língua, com outras metodologias, onde eu fui obrigada a me adaptar, a entender, a conseguir desenvolver os meus trabalhos ali, tanto na faculdade quanto na equipe de trabalho do estágio que eu fiz, né? Então, consegui trabalhar com outras pessoas ali que trabalham de forma diferente. Eu acho que essa forma, isso de conseguir me adaptar a outro ambiente, a outras metodologias, outros processos, foi o que me fez ter talvez mais coragem, talvez tivesse demorado mais para abrir meu escritório, para ter confiança ali no meu trabalho, para entender que realmente eu consigo, que não tem problema se eu não estou fazendo exatamente daquela forma rígida que às vezes a gente aprende, mas que eu estou encontrando ali uma metodologia própria, né?
Então, a gente consegue abrir a cabeça nesse sentido, de entender que a gente, às vezes, consegue construir o nosso processo, a nossa metodologia, o que a gente se encaixa mais. E isso faz a gente ter mais confiança na forma de apresentar os nossos projetos, de fazer projetos novos, de encarar uma fase profissional diferente. Eu acredito que é muito isso, mais confiança e mais coragem de realmente ver que eu consigo me adaptar a outras zonas, né, em outros mundos, outros universos e tomar essa coragem de fazer o que às vezes eu planejo, o que a gente planeja e às vezes deixa de lado, né? Sim, legal. E, bom, já falando nessa parte do escritório, conta para o pessoal, então, como que foi, claro, voltou ao intercâmbio, né? Você já estava no sexto período, quando voltou, terminou o curso. Como que foi começar isso? Você já estava, quando você estava no último ano, você já tinha alguma intenção de abrir? Você já estava começando a trabalhar em alguma coisa nesse sentido? Ou de repente você saiu trabalhando no escritório e depois abriu o seu? Como é que foi isso? Foi um pouco inesperado, porque no penúltimo ano da faculdade, no oitavo semestre, eu comecei a estagiar em um escritório e continuei até no ano de formada. Então, eu trabalhei por alguns anos nesse escritório, onde eu aprendia muito. Eu lidava, além da parte criativa, de criar os projetos, eu lidava muito com executivos, em ter que ir nas obras, resolver algumas coisas com clientes, em ter que ir em prefeitura, fazer coisas mais burocráticas e de detalhamento mesmo. Mas até então eu não tinha... Na verdade, assim, eu pensava que um dia eu gostaria de ter meu escritório, de começar a ter a minha marca, trabalhar como autônoma, mas não era minha intenção fazer isso logo depois de formada. Então eu estava no escritório, assim, ainda sem planos para logo, curto prazo. Mas de repente, assim, não sei, de repente parece que meio que virou uma chave, assim, e eu pensei, meu Deus, mas eu estou aprendendo tanto aqui, já resolvi tanta coisa, já criei projetos, já fiz tanto, acho que eu já adquiri tanto conhecimento, que começou a me dar vontade de dar um passo a mais. Começou aos poucos, assim, aquilo na minha cabeça, será que já é a hora? Eu poderia, quem sabe, começar a fazer uma pesquisa de mercado, um plano de negócios, para ver se eu posso já sair, abrir meu próprio escritório. E aí eu fui amadurecendo a ideia. Não era o meu plano fazer isso já. Eu abri o meu escritório um ano depois que eu formei, né? Até então eu estava trabalhando no outro escritório de interiores. E de repente eu me senti a necessidade de tomar um passo adiante, de ver se dava certo aquilo que eu estava com vontade de fazer. Então foi assim, foi algo que surgiu um pouco do nada, assim, de repente eu comecei a pensar nisso, deu um estalo assim de eu querer dar algum passo adiante, porque eu sei que eu ia crescer profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Então eu queria ter algo ali para poder me desenvolver. Eu tinha certo medo assim de talvez ficar sem planos por muito tempo, me acomodar de certa forma. E foi aí que eu decidi mesmo abrir o escritório. Legal. E o escritório você abriu sozinha ou você abriu com algum colega? E, enfim, esses primeiros passos de achar um lugar para trabalhar ou de repente achar os primeiros clientes, como que foi esse processo que geralmente acho que é o que mais dá medo em quem sai da faculdade, quer dizer, a gente sai e fala, tá, e agora? Né? Tá bom, acabou tudo, acabou o TCC, não tem mais professor para dizer se o projeto tá bom ou tá ruim, né? Para onde que a gente vai? Então, como que aconteceu isso com o teu escritório? Esse medo, assim, não é algo que passa de repente, sabe? Eu tô há um ano trabalhando sozinha, eu abri meu escritório sozinha, né? E esse é um trabalho lento de você ir atrás de clientes, conseguir mostrar o teu trabalho, conseguir a confiança dos clientes, porque tem isso também, né? Você precisa começar a mostrar o teu trabalho, precisa ver que tem pessoas que te procuram, mas você precisa mostrar confiança pro cliente, para quem está ali te procurando, né? Quem pediu um orçamento, quem quer contratar você para fazer um projeto. Então, isso é algo que é construído aos poucos. Você faz seu primeiro projeto, a pessoa te indica, o cliente te indica, indicação é algo muito importante. Então, eu digo assim que desde o início, por mais que às vezes você não tenha certeza se é assim se faz, se é assim se detalha, se vai dar certo ou não, faça o seu máximo, dê o melhor apoio para o cliente e também assuma se alguma coisa acontecer de errado, assuma e tenta resolver.
seja transparente assim, e dê o maior apoio para o cliente, porque a partir disso ele vai sentir confiança e também vai te indicar para outras pessoas. Então, isso é algo que a gente vai construindo aos poucos. Faz um ano que eu abri o escritório e estou sozinha. E aos poucos você vê que o retorno começa a vir. Se você se esforça muito, planeja, tem as suas estratégias, planeja como alcançar seu cliente, quem é o seu cliente, faz isso de uma forma bem planejada, o retorno vai vindo aos poucos. Então, esse é um medo que realmente existe. Até hoje, acontece da dúvida, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é assim? Será que não é? E sozinha, às vezes, é mais difícil, né? Porque é só a sua opinião ali. Mas isso é algo total que o sentimento de superar depois, de saber que deu certo, de conseguir um cliente, de saber que aquele problema na obra você conseguiu resolver e deu certo, é algo muito maior do que o medo que dá antes. Então, cada vez que você supera algo assim que você tinha medo, você cresce um pouquinho. Eu acho que aos poucos isso vai sendo construído. É muito esforço, o processo às vezes é lento, mas trace as estratégias, saiba onde você quer chegar, tenha métricas, indicadores ali para você conseguir ver se está dando certo, se o caminho que você está seguindo está certo. E aí, não digo assim, não tem erro, mas é muito provável que tudo dê certo, se tiver um planejamento. Legal. Eu acho legal você contar a tua experiência com abrir escritório, porque é muito diferente da experiência que eu tive quando eu saí, porque eu tinha um grupo de amigos, a gente fazia concurso, já desde de estudante, e aí, de alguma maneira, isso evoluiu organicamente para um escritório de arquitetura, né? Claro que Legal também, né? as dificuldades são outras, os problemas são outros, mas eu acho legal para todo mundo que está vendo aqui também entender que não tem só um jeito, né? Se eventualmente você não gosta de fazer concurso e nunca tem uma equipe que trabalha, não quer dizer que você não vai conseguir sair e abrir um escritório. E também, se for o contrário, se você adora fazer concurso e sempre trabalha em equipe e gosta do pessoal, eu acho que é legal realmente ver como a gente pode, de várias maneiras, sair da faculdade e, eventualmente, traçar esse caminho. E outra coisa que eu acho que é bem legal é que, de alguma maneira, também um dos caminhos é justamente ficar mais tempo trabalhando num escritório estabelecido para entender como funcionam as coisas, entender algumas coisas que às vezes no estágio a gente não consegue pegar ainda. Eu acho que muita gente não tem oportunidade de fazer um intercâmbio, às vezes, como não tem esse choque de realidade, pode acabar aprendendo muito ficando também quando sai da faculdade num escritório e aprendendo aos poucos. Então, eu acho legal colocar dessa maneira, né? São vários jeitos que você tem de encarar, mas... Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Quando você, às vezes, tem uma equipe, outras pessoas para abrir um escritório, uma empresa junto com você, ali tem uma equipe multidisciplinar, né? Ali tem várias pessoas, às vezes, com conhecimentos complementares, conhecimentos diferentes e que aí tem todo o potencial para conseguir dar certo, né? Se você abre sozinha, você às vezes vai ter mais trabalho de ter que ter que ser a pessoa de todos os setores da sua empresa, né? De ter que trabalhar com todas as áreas ali. E essa questão de trabalhar talvez um tempo num escritório, eu digo que para mim foi fundamental, assim. Foi aí que eu, junto com o intercâmbio, claro, com tudo que eu já falei, foi aí que eu ganhei, eu acho que a confiança que faltava. Porque eu aprendi demais. Eu acho que eu não me vejo abrindo o escritório antes de ter trabalhado esse tempo lá. Eu confesso, assim, que a bagagem assim, que eu trago, eu acho que foi isso que faltava, assim. Então, uma hora eu percebi, eu não achava que eu ia estar pronta, assim, tão cedo, depois de formada, para abrir meu escritório, mas uma hora parece que eu percebi que eu estava. E eu devo muito a isso ao escritório que eu trabalhava antes, porque eu aprendi demais na prática mesmo, assim, não só lá no computador, fazendo os projetos, né, e não tendo acesso, às vezes, ao cliente, ao que está acontecendo ali na execução. Eu tinha acesso a tudo ali que estava ocorrendo, então isso me fez carregar uma bagagem muito grande. Acho que isso é importantíssimo, até porque é uma coisa muito importante do dia a dia de um escritório e que a gente não tem como reproduzir na faculdade, né?
essa dinâmica entre o cliente e o arquiteto, entre os fornecedores. São coisas que Exato. realmente a gente só aprende com o tempo e só aprende com a prática, porque, enfim, é tratar com pessoas, né? Cada fornecedor vai te propor soluções e problemas diferentes e cada cliente vai vir com soluções e problemas diferentes. É Então, isso mesmo. é importantíssima essa experiência enfim, de conseguir equilibrar todas essas coisas, né? Porque não, desculpa. Não, não, pode falar. Não, eu ia falar que tendo essa experiência de trabalhar no escritório antes, a gente acaba tendo acesso a diferentes situações, né? Diferentes perfis de clientes, a entender como lidar, às vezes, com pessoas diferentes. O que, quando a gente não tem essa experiência profissional, a gente acaba, às vezes, traçando um perfil na nossa cabeça, e daí, às vezes, o cliente não é daquela forma, a gente leva um choque, né? Não sabe como lidar. Então, tendo essa experiência, a gente aprende a lidar melhor também com os clientes, entender melhor, interpretar melhor cada pessoa. Sim. Eu acho muito interessante da nossa profissão e de como a gente sai da faculdade, justamente como, de alguma maneira, a gente tem que aproveitar a faculdade para ser um laboratório, para a gente conseguir experimentar com coisas que eventualmente a gente não vai conseguir fazer lá fora. É, mas de alguma maneira, claro, mantendo o pé no chão, né? Eu acho que é sempre difícil equilibrar isso. Eu, como professor, quando vou propor É, um projeto, acho isso uma dificuldade muito grande que eu tenho em fazer um enunciado, né? Quer dizer, como que a gente vai conversar sobre esse projeto, sabendo que esse cliente não existe, sabendo que a gente não vai chegar no fornecedor, mas de alguma maneira, se você pudesse até comentar como que a tua experiência na faculdade e talvez até a tua experiência no TCC tenha te ajudado ou até te atrapalhado na tua vida profissional, quer dizer, você não saiu há tanto tempo da faculdade, então essas coisas já estão, acho que ainda tem algum certo peso, ou tiveram pelo menos no comecinho, né? sim. Como que é essa diferença entre o que você fazia na faculdade e o que você conseguiu tirar disso e o que você achava que era de um jeito e realmente não funciona daquele jeito? Isso aí é para Bom, todo eu mundo que acho está que tendo aula comigo ainda. eu acho que para professores isso é um desafio muito grande, né? É exatamente isso que você comentou, de ter que conciliar, passar aquilo como uma teoria, né? Como um projeto teórico na faculdade, tendo que conciliar, fazer esse paralelo com a vida real, né? Eu acho que é importantíssimo a gente ter essa liberdade na faculdade de poder, às vezes, mesmo que esse cliente não exista, que talvez seja algo que você vai acabar não fazendo na sua vida profissional, é muito importante ter essa liberdade de criar, né? Ter essa liberdade para você experimentar durante a faculdade, como você falou. No meu TCC, eu projetei uma biblioteca parque. Então, foi um projeto, assim, eu amei o meu tema desde o início, assim, até hoje gosto muito do que eu fiz. Fiquei muito satisfeita com o meu projeto, assim, e foi algo de certa forma, lúdico, assim, mais artístico, mas que no fim você tinha que estar ali pensando em tudo, como aquela estrutura ia funcionar, se aquilo ia dar certo ou não ia, né? A gente tem que ter um paralelo entre as duas coisas, mas o que eu mais gostava da faculdade era isso, de você poder criar de uma forma um pouco mais livre. Que você vai, eu acredito que a gente traz isso para a nossa vida profissional, aí tendo que adaptar à realidade do cliente, à realidade dos sistemas, né, dos materiais, dos produtos que a gente trabalha por aqui. Então, existe essas duas relações, esse paralelo entre o que a gente faz na faculdade e o que faz na vida profissional, mas eu acho muito importante tirar proveito de tudo que a gente consegue ter liberdade de criar na faculdade, para depois tentar trazer um pouco disso para a vida real e adaptar o que a gente consegue fazer com os nossos clientes. Eu acho que consegue sim trazer muita coisa boa do que eu tenho da faculdade, do meu TCC, por exemplo, que eu, no escritório, eu tenho um conceito de fazer uma arquitetura que seja mais acessível para as pessoas, ou seja, que tenha foco em soluções práticas, em soluções que sejam viáveis, que a pessoa consiga executar, que de acordo com a necessidade dela, o orçamento dela, eu tenho diversos formatos de projeto que ela possa se adaptar melhor, sempre para atender da melhor forma o cliente. E no meu TCC, nesse projeto da Biblioteca Parque, de certa forma tinha isso também. Era para tentar ser mais acessível para diversos
diversas pessoas da cidade, tinha essa questão de tentar abranger maior número de pessoas, né, e tentar fazer com que todas ali sintam parte do lugar e tirem proveito do local. Então, o TCC, eu acredito que foi o projeto realmente que eu mais gostei de fazer e que eu mais senti e fiquei satisfeita mesmo com o resultado. Legal. E me diga uma coisa, ainda falando um pouco das experiências que você trouxe para abrir teu escritório, de alguma maneira fazer um projeto em Madrid para Serra Leoa deve ter realmente mudado muita coisa de como você encara, né? Os problemas, enfim, do dia a dia, os problemas do teu escritório, que é uma realidade completamente diferente. E é um trabalho que eu até imagino que você nunca pensou que você faria até chegar lá, né? Não, jamais. De alguma maneira, como que isso te ajudou, mesmo estando aqui em Joinville, numa realidade completamente diferente? Tem alguma coisa dessa experiência que você trouxe que, assim, te mudou para sempre? Olha, foi uma experiência assim bem diferente de tudo que eu já fiz, tanto na faculdade quanto em estágios também, do que eu já trabalhei antes de ir para lá, porque era uma comunidade carente, eles tinham essa necessidade, existia lá uma estatística de muitas mulheres que morriam no parto, eles não faziam pré-natal, tinha uma questão bem problemática nesse sentido, onde eles resolveram criar, junto com a ONG, essa escola de saúde, né? Então, era uma comunidade muito carente, foi uma construção totalmente vernacular, então tudo tinha que ser pensado para o clima de lá, como era a insolação lá, qual que era a melhor forma de construir aquilo. Então, isso de realmente se colocar no lugar de quem ia usar, de quem está morando lá, de quem ia construir isso lá, que não era o pessoal de Madrid que ia para lá fazer isso, né? Era o próprio pessoal da comunidade que ia construir o local. Então, isso de se colocar no lugar do outro, de quem está lá, de quem está do outro lado, quem vai usar o projeto, é algo que isso sempre me fez pensar muito, assim, foi algo que ficou muito na minha cabeça. Então, a gente, às vezes, tem muita vontade de... A gente cria uma identidade, né? E muitas vezes dá vontade de fazer algo muito do jeito que a gente gosta, do nosso formato de trabalho. De certa forma, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de sair da nossa zona, né, de conforto, da forma como a gente trabalha, projetar algo que sai um pouco da nossa identidade, mas eu acho que no fim o mais importante é a gente conseguir se colocar no lugar de quem vai usar e tentar tornar aquilo mais fácil, mais funcional possível e que a pessoa fique satisfeita, porque depois, ao longo do tempo, é isso que vai fazer ela ter a satisfação ou não do projeto, né? Ela usar o local, usufruir de tudo que foi projetado ali, ver se aquilo funciona para ela ou não. Então, isso eu acho que é muito importante, se colocar sempre no lugar de quem vai utilizar o projeto, quem vai estar ali morando, ou trabalhando, ou convivendo de alguma forma. Bacana. Ó, a Fabi chegou aí. Agora dá para dar um tchau para ela. Oi, Fabi. Oi, Fabi. E bom, bacana. Outra coisa que, agora, claro, já puxando um pouco mais para os nossos dias atuais, a gente não tem como não comentar sobre isso, né? Como que está sendo a tua experiência agora, nesse momento aqui? Está todo mundo à distância, eu estou aqui em Curitiba, vocês estão em Joinville, né? Está cada um em um canto, e você que está com o escritório, é um escritório relativamente recente, né? Como isso tem sido para você? Está muito complicado? Ajudou? Às vezes, né? Olha, o que eu acho, assim, desde o início, eu estou muito tranquila com a situação, porque é um período mais difícil para todo mundo. Claro que muita gente agora vai dar prioridade para gastos, para necessidades básicas, né? Para gastar com o que realmente precisa, deixar alguns planos de lado, atrasar algumas coisas, mas eu acho que a oportunidade que pode vir depois que a crise acabar pode ser muito grande. Então, eu sempre fico tranquila porque desde o início eu tenho os projetos que estão em andamentos. Agora começaram a vir novas pessoas para curar, né, a fechar novos projetos, mas desde o início eu não cheguei a ficar parada porque sempre tiveram os projetos em andamento, que já tinham sido fechados antes, que já estavam em desenvolvimento. Então, eu conciliava isso, continuava com os meus projetos normalmente e aproveitava também para poder trabalhar em planos, talvez começar a trabalhar agora em alguns planos para colher depois.
Então, sempre pensando nas oportunidades que podem vir quando a crise acabar, no pós-crise. Então, eu acredito que a gente, mesmo nesse momento em que algumas coisas estão paradas, agora voltando aos poucos, né? Mas aproveitar esse momento para talvez traçar algumas estratégias, começar a trabalhar em algumas coisas que possam vir a dar frutos depois. Então, eu acredito muito nisso. Assim, isso não foi algo que me deixou desesperada. Por mais que o escritório seja recente, muitos desafios já existiam, né? Eles intensificaram um pouco com a crise. Isso é fato. É claro que algumas coisas ficaram mais desafiantes do que antes. Mas eu acredito que tudo, né, persistindo e trabalhando, não se acomodando, não deixando as coisas, a crise tomar conta, sempre trabalhando para conseguir colher algo, no pós-crise eu acredito que vai ter muita oportunidade. Quem persistir, quem realmente trabalhar e fizer planos para isso, eu acho que pode dar tudo certo. É nisso que eu Legal. acredito nesse momento. Eu também, espero que seja. Mas eu acho que, enfim, toda crise é de alguma maneira um momento para a gente também entender o que está acontecendo e ver novas oportunidades, né? Em Claro. termos do teu trabalho, afetou. Ah, desculpa, fale. Não, pode falar. Não, não, eu ia só perguntar, em termos do teu trabalho, do teu processo, se tem afetado muito, especialmente, e uma coisa que a gente tem conversado muito com os alunos, essa confusão entre o espaço doméstico e o espaço de trabalho. Muita gente não consegue organizar o tempo mais porque está o tempo inteiro em casa, tem irmão, tia, avó. Isso tem afetado o teu processo de trabalho ou você conseguiu, de alguma maneira, levar isso? Isso é uma coisa que o que eu ia comentar isso, né? Como as coisas, as pessoas, a vivência, a convivência, o trabalho das pessoas está mudando, né? Isso é algo que quem tiver bem focado e antenado em como as coisas estão se modificando, eu acho que também é uma grande oportunidade ali no pós-crise. Mas sobre essa questão assim do que tem afetado na minha forma de trabalho, eu acho que desde o início, para falar a verdade, e existem estatísticas que falam isso sobre home office, né? Desde o início, eu acho que a minha dificuldade é limitar, às vezes, um horário para eu poder parar de trabalhar e fazer outras coisas. No meu caso, eu acho que eu acabo me deixando levar e acabo trabalhando muito mais. Eu tenho trabalhado muito mais só em casa, essa é a verdade. Assim, existem estatísticas, né, que falam que o home office é uma tendência, que existem vários fatores positivos quanto a isso, mas que as pessoas tendem a trabalhar mais. Então, eu acho que tem afetado um pouco isso de eu não conseguir traçar um limite para poder fazer outras coisas que eu, né, para o meu bem-estar, para minha, enfim, para o meu lazer. Mas não tem, eu acho, Uhum. um foco. Eu tenho aqui dentro da minha casa o meu home office, o quarto onde eu trabalho. Então, eu consigo focar, eu fico o dia inteiro aqui trabalhando e consigo levar isso. Eu atendo os clientes, saio, vou para reunião, tenho reunião online. Questão de foco de trabalho, assim, eu continuo muito focada. A minha maior dificuldade mesmo é traçar esse limite de parar de trabalhar para fazer outras coisas. Isso é muito interessante. Até saiu uma notícia, acho que foi semana passada, não lembro bem, que, se não me engano, o CEO do Twitter disse que, a partir de agora, quem não quiser voltar para o escritório não precisa. Nem agora, nem Uhum, nunca mais. Pode trabalhar em casa para sempre, né? Então, de alguma maneira, eu acho que já é tomando vantagem desse fato de que muita gente que acaba trabalhando em casa acaba trabalhando mais do que deveria, não sabe a hora de parar, né? sim. Que é uma coisa que a gente também tem conversado com os alunos e muitos falam, tem o tempo inteiro eu fico no computador, o dia inteiro eu fico fazendo e refazendo, porque é um problema da nossa profissão, né? Um projeto nunca está Exato. pronto. Exatamente. Uhum. Isso tem um pouco também disso que você falou. Concordo plenamente. E essa é uma tendência que, na verdade, em muitos países já é cultura, né? O home office. Eu acho que era uma tendência que agora já está acontecendo. Então, acredito que essa pandemia acabou acelerando, né? Um pouco isso. Acho que já iria acontecer em algum momento, mas talvez muitas empresas agora passem a adotar esse modo de trabalho e então acho que vai muito das pessoas também, da política das empresas, às vezes conseguir estabelecer esse limite, porque é bem-estar, né? Saúde mental também, e a gente precisa entender que a gente tem que parar, tem que dar pausa às vezes e deixar nosso Exatamente. cérebro oxigenar. De alguma maneira,
aproveitando que a gente está falando disso, tem alguma coisa que você estabeleceu para conseguir trabalhar melhor? Justamente porque, eu mesmo tenho muitos problemas com isso, mas os alunos principalmente, enfim, é sempre faculdade é aquela coisa, né? Você nunca para de fazer trabalho o tempo inteiro e, de alguma maneira, parece pior nesse momento porque realmente você não tem nenhum tempo para ir, sei lá, ir no bar. Então, tem alguma maneira que você se organizou para conseguir fazer isso melhor? Ou, enfim, você já trabalhava mais ou menos nesse esquema? E quais são as dicas que a gente poderia dar para o pessoal se Bom, organizar eu acho melhor? que algumas coisas que ajudam a focar é você poder ter um espaço um pouco mais privativo, né? Eu acho que provavelmente todo mundo concorda com isso. Então, se você convive com mais pessoas em casa, tem outras pessoas da sua família também, às vezes conversar e falar que, ó, de tal a tal horário eu vou precisar focar ou no meu trabalho ou no meu projeto da faculdade, entender, né, conversar com as pessoas para elas entenderem que existe ali um período que você precisa focar, que você não está em casa à toa, né? Isso eu achava muito engraçado na quarentena, no início, principalmente, muita gente falava assim, agora que você é de quarentena, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falo, gente, mas não é férias. Quarentena não é, né? A gente está aqui focado. Então, eu acho que precisa estabelecer um limite assim, entre talvez quem convive com você, dela poder respeitar ali o seu tempo, saber que você está focado ali fazendo alguma coisa, e um limite seu de entender que você não deve ficar ali 24 horas por dia na frente do computador, que em algum momento isso vai te fazer mal. Não é porque você tem todo o tempo do mundo que você precisa estar ali 100% trabalhando, né? E fora isso, tentar ter um espaço de trabalho assim adequado, ter, né, uma mesa, uma cadeira confortável, que você possa ali passar um bom tempo de forma confortável, que a forma como você senta ou aonde você senta, você trabalha, não venha te prejudicar. E uma coisa que eu gosto muito, assim, agora que eu tô mais em casa, é de vez em quando, assim, no meio da tarde, onde eu tô muitas vezes exausta, fazendo alguma coisa, de parar, de passar um café, respirar, ir na sacada um pouco, daí volto. Essas pausas acho que ajudam também. Então, cada um às vezes vai encontrar uma forma de conseguir focar melhor, de conseguir ser mais produtivo, né? Para mim, escutar música ajuda. No momento, eu estou dividindo o meu home office aqui em casa. Aqui eu tenho a sorte de poder ter um home office em casa, né? Então, um quarto onde eu posso trabalhar. E eu tenho dividido com o meu noivo, que agora está de home office também. Mas a gente está trabalhando super bem. Está cada um na sua mesa. A gente fica bem focados o dia todo. Então, a gente tenta não ter nenhuma interferência, assim. Está acontecendo, está fluindo de uma forma legal. E eu acho, e uma coisa que para mim funciona, quanto mais trabalho eu tenho, quanto mais cronograma, mais organizado eu tô, parece que eu produzo melhor. Às vezes, se eu não tô ali com organização, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer, ou tô assim com poucas coisas ali meio bagunçadas, aí eu não produzo tanto. Às vezes eu posso ter muita coisa para fazer, mas se eu tenho ali tudo organizado, o que eu tenho que fazer, quais as prioridades, eu produzo muito melhor. Então, essa organização também é importante. Eu acho que uma coisa que você falou que é bem importante, especialmente para os dias que a gente tem aulas muito compridas, tipo aula de ateliê, né, que são 4 horas seguidas, é justamente isso, né? A hora de intervalo, levanta, sai para o intervalo, não fica na frente do computador. Estica as pernas, faz o alongamento, porque senão, realmente isso... Eu também, eu estou o dia inteiro, 12 horas, 16 horas frente ao computador, começa a ficar com o olho, né? Então, acho que isso é uma E às vezes das... a gente não quer sair, né? A gente está ali muito conectado com alguma coisa, mas não. Entenda que precisa, né? Às vezes precisa. Exatamente. Para mim foi uma tragédia, inclusive, porque eu adoro ficar na frente do computador, sempre gostei de trabalhar no computador, com software. E daí, uma hora, 2 semanas atrás, eu falei, não posso mais, não tem como, né? E daí eu tive que É, começar a reorganizar para conseguir levar isso, porque senão realmente fica muito pesado, né? A gente fica ali na frente. E isso que você falou do espaço, eu acho uma coisa muito importante, e eu acho curioso, justamente porque eu estava conversando com um cliente esses dias e começou a surgir uma demanda que não tinha antes, né? A cliente falou para mim, mas na verdade eu estava vendo aqui o projeto e eu me dei conta que não tem um lugar para trabalhar aqui dentro.
A gente, não, mas a gente colocou o quarto que você pediu, tá aqui o quarto que vai ser um quarto, né, coringa e tal. Ah, não, mas é que se eu estiver trabalhando e meu marido também, como que a gente vai fazer? Então, de repente começa a mudar, né? Para quem De está no meio repente é do uma processo, necessidade. assim, é uma coisa Né? que antes de começar isso, eles falavam, a gente quer a menor casa possível, a gente não quer nenhum cômodo sobrando, a gente só quer fazer uma coisa bem enxuta. E daí agora volta essa coisa, não, peraí, eles têm filho, né? Então, eu preciso de um espaço para trabalhar, que meu filho não vai atrapalhar, que meu marido não vai entrar no meio da conversa. Então, eu vou precisar de mais esse espaço que a casa não tinha antes. E de alguma maneira é um papo que a gente estava tendo com o Miguel Canhas, que participou algumas semanas atrás, falando das transformações do espaço doméstico nisso tudo. E acho que isso entra um pouco no que você falou, né? Você tem a sorte de ter um espaço para trabalhar e isso facilita muito. E de alguma maneira, quem sabe daqui para frente isso comece a entrar nos nossos, enfim, nas nossas demandas como arquiteto, né? Eu acho que sim, tenho certeza. Ainda mais se começar a realmente começar a ser cultura nas empresas, né? A questão do home office. Eu conheço algumas empresas que não têm totalmente home office, mas que tem dias de semana que as pessoas podem, os funcionários podem trabalhar em casa. Então, eu acho que quem começar a planejar a sua casa daqui para frente já vai ter um olhar diferente em relação a isso, né? Já vai entender que talvez seja necessário projetar um espaço para isso. E conectado a isso, eu percebo que além das pessoas estarem percebendo melhor essa necessidade de ter um espaço mais funcional e mais adequado para trabalhar em casa, as pessoas estão cada vez mais cuidando do seu bem-estar também, da qualidade de vida, né? Eu acho que isso também está muito conectado. Então, elas querem, além de tudo, ter um espaço para trabalhar que elas se sintam bem, que elas sejam produtivas, que faça bem para elas passar o dia ali trabalhando. Eu acho que essa preocupação com o bem-estar, com a qualidade de vida, também está bem ligado a isso. Percebo muito que isso está cada vez mais em evidência. Legal. Flávia, a gente já são 15 para 7, então Uhum. vamos aproveitar que o pessoal está aqui e abrir um tempinho para o pessoal fazer pergunta, né? Quem quiser Uhum. Claro. mandar uma pergunta aí pelo chat, já aproveite. Fiquem à vontade. Ficar feliz em responder. E essas lives, agora na quarentena, sim, são muito legais, né? Eu vi os outros temas das lives também. E acho bem importante, porque sempre dá para tirar, independente do tema, independente né, de quem tiver ali falando sobre algum tema, vai dar para tirar algum proveito. Achei muito legal essa iniciativa da Católica. Legal. Olha só, a Juliana tem uma pergunta. Uhum. Maior Acho que valorização dos tem espaços abertos. surge uma valorização dos espaços abertos em casa, né? Com certeza. Eu acho que espaço aberto, vegetação, um lugar para você se sentir talvez um pouquinho fora de casa, é algo que as pessoas estão valorizando cada vez mais, né? Esses dias conversando com uma pessoa que eu conheço, ela tem uma filha pequena e ela disse que outros amigos, outros casais, amigos que também têm filhos, têm procurado casa para alugar com quintal maior, com maior espaço para poder brincar com as crianças fora de casa. Eu acho que os espaços abertos estão, sim, cada vez mais, as pessoas estão dando cada vez mais importância. De repente é justamente isso, né? Uma coisa que cada vez mais parecia mais inútil, né? E de repente parece uma das coisas mais valiosas que a gente poderia ter agora, né? Uhum. Cada vez mais espaços menores, né? Surgindo edifícios com apartamentos pequenos e espaços mais enxutos, tal. De repente parece que as pessoas realmente estão vendo a diferença, né? Para um espaço com um lugar aberto, com, né, maior insolação, maior ventilação. Exatamente. Ó, Fortuna Diego fez uma pergunta aqui. Como a arquitetura pode ajudar empresas e comércios na crise e pós-crise? Isso em relação à arquitetura comercial é importantíssimo, eu acho, né? Existe um pouco esse dilema de que agora existe uma crise econômica também, além da pandêmica, né? Mas eu acho que pode ser um momento para quem tem comércio, para quem tem uma loja, um restaurante, um café, enfim, qualquer tipo de espaço,
de talvez melhorar o seu espaço e começar a entender qual vai ser a necessidade do cliente daqui para frente, né? Então, a gente tem que melhorar cada vez mais a experiência do cliente, entender como ele gostaria de ser tratado, como o serviço pode melhorar, como a gente pode atrair mais pessoas no momento que talvez esse hábito de ficar mais em casa possa permanecer para muita gente, né? Então, eu acho que a arquitetura comercial em si pode influenciar nisso, pode ajudar muito os comércios, as empresas a talvez atraírem mais o cliente, proporcionarem uma experiência melhor, que faça ele indicar para outras pessoas, que faça ele voltar mais vezes, e assim continuar tendo um ciclo ali, um funcionamento da empresa de uma forma que essa crise não afete tanto daqui para frente, né? Porque, de certa forma, eu acredito que para muita gente os hábitos vão mudar. Então, muita gente vai continuar comprando online, vai continuar, né, vai ficar mais em casa, vai se adaptar a muitos desses fatores. Então, a arquitetura comercial, eu acho que pode ajudar muito a impulsionar as empresas, os comércios em relação a isso. Exatamente, como disse a Beata ali, os espaços provavelmente terão que ser reinventados. Com certeza. Porque as necessidades das pessoas vão se adaptando e daí a gente não pode... Quem tem espaços para receber pessoas, quem presta serviços, né, quem vende produtos, tem que estar sempre ali entendendo qual que é a mente do consumidor para tentar fazer com que ele continue frequentando o local, continue sendo cliente. Tem aí mais uma pergunta agora da Laís, uma pergunta mais prática. Tamanho da equipe, você vai até qual etapa do projeto e se você tem o próprio pessoal ou contrata terceirizado para a execução? Bom, eu nesse primeiro ano, eu fiz um ano agora final de abril, eu estou trabalhando sozinha, por enquanto, e eu vou do início do projeto até os últimos detalhamentos. E também vendo o acompanhamento de obra, então depois de entregue todos os projetos executivos e feito o orçamento, eu ainda tenho a possibilidade de acompanhar a obra. Então, dependendo da obra, eu trabalho com profissionais que eu já conheço, como ela perguntou ali, né, se eu tenho o próprio pessoal para execução ou se eu terceirizo. Eu não tenho pessoas que trabalham para mim, né, profissionais e fornecedores trabalham para mim, mas eu tenho já o meu pessoal de confiança que eu sempre indico. Então, muitas vezes eu trabalho, o projeto acaba sendo executado com eles, que é uma forma até mais fácil, mais fluida, né, do projeto se executar, e muitas vezes o cliente acaba optando por outros fornecedores. Mas eu vou desde o início, desde a primeira reunião com o cliente, o briefing, passo por todas as etapas do projeto, estudo preliminar, anteprojeto, que é o 3D, as imagens, até todos os projetos executivos. Eu aprendi muito no escritório que eu trabalhei antes de abrir meu escritório detalhamentos, então eu já estou muito acostumada a detalhar tudo, assim, tudo que eu percebo que pode surgir alguma dúvida para o profissional executar, ou que pode ali ter uma ambiguidade, que se eles não me perguntarem, pode ser que eles tomem uma outra decisão para fazer de outra forma, eu detalho. Então, todos os projetos executivos, depois das imagens, do estudo preliminar, eu faço também. Tudo completinho para o projeto, tanto para o projeto sair como... Vários fatores, né? Para o projeto sair como projetado, para o cliente não ter tanta dor de cabeça na obra, porque às vezes eu vou acompanhar a obra, às vezes não. E para o fornecedor, para o profissional que for executar, também tentar deixar menos dúvidas possível, tentar não deixar dúvidas, né? Porque ou ele vai ligar para tirar dúvida, ou muitas vezes ele vai tomar uma decisão e executar da forma que ele acha que é. Legal. Vamos ver se tem mais perguntas. Não? Bom. Mais uma pergunta. Opa, apareceu mais uma? Aqui. Opa, apareceu mais uma. Como você acredita em projeto mais acessível? Como lida quando surge um cliente que gosta de muita coisa, que foge do seu ideal de um bom projeto? Bom, projeto mais acessível, quando eu digo, que é o conceito do meu escritório, né? Não é simplesmente um projeto barato que a pessoa possa comprar, né? Porque existe um grande passo entre a pessoa contratar um projeto, ter o projeto ali no papel, né? Ter aquilo que ela sonhou e executar. Então, quando eu falo de projeto acessível, pensando mais nas soluções.
Então, dependendo da necessidade, do orçamento do cliente, eu vou pensar em soluções que possam ser adequadas ao que ele precisa. Então, não adianta eu conseguir vender um projeto para ele, entregar um projeto maravilhoso, que depois, na hora de executar, ele vai ficar frustrado, ele não vai conseguir executar. Nossa, aquele revestimento é caríssimo. Para quebrar todas essas paredes que você propôs, não dá, né? Então, é questão de soluções, para o cliente ficar realmente feliz que ele conseguiu ter um projeto que satisfez ele, que era o que ele queria, e que ele consegue executar. Eu acho que essa é a maior satisfação do cliente, né? Eu imagino que seja muito frustrante, às vezes, você ter um projeto maravilhoso, porque aí você sonha com aquilo, e na hora de executar, aquilo não é tão viável. Ou você consegue executar algumas coisas, mas não consegue executar outras. Aí, ao longo da obra, vai adaptando, e no fim não sai aquilo que que ele queria, né? Que ele sonhou. Então, a questão de projeto acessível é muito isso, assim, eu percebo que muitas vezes não acontece essa sensibilidade do arquiteto entender exatamente a necessidade do cliente, projetar algo realmente para ele, que ele vai executar, aquilo vai ficar pronto e ele vai ficar feliz lá dentro. Então, é isso que eu realmente digo quando eu falo de projeto acessível, é pensando nas soluções. Ela reformulou a pergunta, vamos lá. Acho que todo arquiteto gosta mais de uma linguagem modernista, minimalista, e você pega um cliente bem rococó. Claro, foi o que eu falei um pouco antes, né? A gente cria uma identidade e a gente tende a sempre a gostar mais de certo estilo da arquitetura. Mas, no fim das contas, a gente precisa aliar isso, colocar o nosso conhecimento naquele projeto, mas conhecimento é diferente do nosso gosto. Então, a gente tem que entender e interpretar bem o cliente. Por isso, eu sempre digo que a etapa do briefing é importantíssima. Vale a pena dedicar mais tempo ao briefing. Eu acho que o projeto é mais assertivo quando tem um briefing bem feito. Você evita retrabalho, evita ter que refazer o projeto. E nesse briefing, você tem que estar ali a ouvidos, tem que estar ali entendendo exatamente só para o teu cliente naquele momento do briefing para conseguir interpretar ele e o estilo dele. E isso vai ter que ser representado no projeto. Se você não representar, deixar o teu gosto tomar conta do projeto, ele não vai ficar 100% satisfeito. Eu acredito nisso. Eu acredito que o cliente sempre vai com uma expectativa e eu acredito que se você entender o gosto dele, colocar isso, aliás, junto com o teu conhecimento, com o teu estilo também, isso vai dar certo e vai ficar bom, vai ficar bonito, vai ficar funcional, ele vai ficar satisfeito e você também. Eu acredito muito nisso. Legal. Flávia, eu acho que por hoje vamos encerrando, porque daqui a pouco já tem aula e o pessoal tem que correr para a sala de aula, né? Mas eu queria Então agradecer tá, muito. vou atrasar a aula. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, tá? Agradecer por você ter, né, dado esse teu tempo para conversar aqui com a gente, explicar um pouquinho desses primeiros passos e acho que especialmente vindo de alguém que saiu da católica e, enfim, teve uma pergunta que a Ana fez aqui, Uhum. Por visto acaso, de algum faculdade, que conteúdo você... disso durante a faculdade que você julgava não ser importante passou a fazer parte do seu dia a dia? Ixi, vamos ver. Que eu julgava não ser importante? Eu acho que algumas questões de projeto em si, que eu deixava passar batido, que muitas vezes na faculdade você vai mais direto pro 3D, né? Direto pro estético. Eu acho que a questão, às vezes, em certas disciplinas, eu não dava tanta importância pro funcional, para as primeiras etapas, que às vezes, ir direto pro 3D, fazer ali o que a gente gosta, claro que é mais legal. Mas tem sempre as primeiras etapas, igual eu falei do briefing agora, por exemplo, a parte mais funcional, a parte que vai comandar o projeto, que realmente é importante. Então, muitas vezes a gente não gosta de dedicar um tempo para essas primeiras etapas de entender os fluxos, entender circulação, entender a dimensão exata dos móveis, de que forma fica melhor. Muitas vezes eu não dava tanta importância para isso, mas eu vejo que faz toda a diferença, porque a partir disso, depois que o projeto vai ser feito, vai ser projetado. E eu acho Legal. que é isso. E eu agradeço também, eu gostei muito, muito do bate-papo, acho que é um tema assim que eu acho que eu ficaria horas
aqui falando, que eu também gosto muito. E eu digo assim que quem tem muita vontade de abrir seu escritório, de dar esse passo com muito esforço, traçando estratégia, sabendo onde quer chegar, entendendo o seu público e planejando de forma correta, eu acho que deve fazer sim, não deve deixar o medo, aquele frio na barriga tomar conta, não deve engavetar e deixar para depois. Eu acho que eu estaria até agora me perguntando se teria dado certo, se eu ainda não tivesse tomado esse passo. E eu acho que tudo bem se não der certo. Em algum momento pode ser que isso aconteça e eu não, né, isso não vai ser algo frustrante que vai me impedir de começar alguma outra coisa, de tomar algum outro passo na minha carreira. Eu estou bem ciente disso. Não é isso que me preocupa, tenho diversas outras preocupações, mas a questão de não dar certo não é uma delas. Eu acho que eu já aprendi demais nesse primeiro ano e isso já me fez crescer bastante. Legal. Então tá certo, Fábio. Muito obrigado por ter Tá vindo. bom? Você é sempre bem-vinda. Quando eu quiser voltar, o Obrigada. dia que a gente puder voltar à faculdade, né? Mas quando quiser voltar a conversar, aqui acho Então tá super legal a bom. nossa conversa, tá? Obrigada. E Também agradeço, Humberto. Gostei do bate-papo. beleza. Então tá bom. Tá bom? Até a próxima. Até mais. Pessoal, já pra aula todo mundo. Isso aí, aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.